Olá, meu nome é Giovanni e esse canal aqui eu falo um pouco sobre símbolos, sobre astrologia, sobre espiritualidade, cura, transformação, criatividade e tudo que diz sobre esse mundo da consciência. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o símbolo do signo de Áries, né? O símbolo de Áries, ele representa o ego, ele representa a força do ego, ele representa aquela estrutura inicial quando o ser humano nasce. Então, assim, ele representa o nascimento, o número 1. Então, como que a gente pode estar na Terra sem o ego, né? Como que a gente pode construir alguma coisa sem o número 1? E o símbolo de Áries, ele fala sobre esse início. Então a gente pode perceber em qualquer pessoa de Áries ou em qualquer pessoa que tem algum planeta, algum lugar muito forte de Áries no mapa, essa necessidade de iniciar algo, né? Ou necessidade de ser pioneiro em alguma coisa. E a gente fala também que o primeiro ímpeto, o primeiro sentimento universal é a vontade, né? E a vontade, ela está muito relacionada à força, né? E à agressividade, né? Por exemplo, quando tem o parto, o nascimento, a mãe, ela precisa ter uma certa agressividade ali, né? Para nascer o bebê. E essa agressividade, essa força para você criar algo, para você tirar algo, né? Ela vem no signo de Áries, né? Então é esse lugar, né? Então por isso que muitas vezes o ariano ele pode simbolizar um pouco de agressividade, um pouco de guerra, né? Também ele é muito relacionado à guerra por causa do planeta Marte, que é o planeta da guerra, que é o planeta que rege, né? O signo de Áries. Então essa guerra, ela vem muito nesse sentido, né? Ela vem no sentido da força de expelir algo. E a gente fala de expelir porque, assim, né? Eu tava dando o exemplo do nascimento. Quando o bebê, ele nasce, a mãe, ela faz uma força para tirar aquele ser, que é o espírito, né? De outra dimensão. Então, para você ver como a gravidez é algo sagrado e lindo, né? A mulher, o útero, ele tem o poder da transmutação, né? De tirar um ser de outra dimensão, que é a dimensão espiritual, e trazer para a Terra. Então, essa transmutação, né? Que é simbolizada também pelo planeta Marte, no caso, Escorpião, né? Que é o sexo, ela muda ali na hora do nascimento e vem para Áries, né? Que é aquele momento de agressividade de tirar o bebê. Então ele representa também a cabeça, né? Toda essa parte da cabeça, os olhos, o nariz, que é a nossa parte inicial do mundo, né? Então ele tem essa representatividade. Outra coisa que a gente pode falar também sobre essa força de Áries é que ela pode ser uma força no lado positivo, que a gente chama da força da vontade, né? Que quando você quer alguma coisa, você coloca e canaliza aquela vontade, vou chegar lá, que é uma força positiva. Ou ela pode ser uma força destrutiva, né? Que é uma força que não é direcionada. Então a força da vontade, ela é direcionada, né? Ela é chegarei ali. Mas quando a agressividade ela não está direcionada, ela não está num foco, ela se torna caótica, né? E aí é o que acontece o lado negativo de Áries. Então é muito importante que alguém que tenha o Áries forte no mapa, ou alguém que tenha algum planeta específico, olhar também, né, as conjunções, olhar o planeta, olhar o que tem ali de Áries e ver o que precisa ali, né? Ter essa força de vontade, ter esse ímpeto, ter esse início, né? E cada planeta ele vai trazer a sua personalidade e a sua leitura particular daquilo. Eu posso fazer vídeos mais pra frente, né? De cada colocação, de cada planeta e explicar um pouco melhor.
Então é muito relacionado a isso, né? O ariano ele precisa canalizar essa vontade para uma coisa maior, né? Ele precisa colocar o ego na Terra, que é muito diferente, por exemplo, de Peixes, né? Que é o inferno astral de Áries, que é o signo anterior a Áries, né? Peixes ele está muito relacionado à compreensão de que todos somos um. Ele não tem muito essa individualidade. Áries também é caracterizado pela individualidade. E assim, as pessoas elas tendem a ter um olhar muito, eu acho que simplista, né? E um pouco precário, né? Dos símbolos, dos arquétipos astrológicos. E achar que Áries, ele é um signo briguento, um signo egóico, negativo, que o Áries quer se aparecer, e também ver, né, o ego como uma coisa negativa. E o ego, ele não é uma coisa negativa, né? Porque se ele existe, ele é necessário. E ele tem uma função. Tudo tem um equilíbrio, né? O negativo, ele é quando o equilíbrio se perde. Então, o Áries, ele tem a necessidade realmente de colocar o ego no mundo. Isso não é uma coisa ruim, né? Ele precisa ser individualizado, ele precisa se sentir importante e ele precisa realmente ser o pioneiro naquilo que ele está fazendo. E é uma questão de sobrevivência, sabe? E é uma questão de autoconhecimento também. Porque ali o espírito que está encarnado naquela energia do Áries, ele veio com aquela energia para viver aquilo, para aprender alguma coisa, né? Então, às vezes, ele vivendo o ego, ele vivendo aquela necessidade de se individualizar, necessidade de ser o pioneiro, ou até no negativo ir para uma certa competição, porque é uma autoafirmação, né? É uma autoafirmação, é uma necessidade de se sentir importante, é uma necessidade de se individualizar. E nesse processo de individualização acontece um processo de autoconhecimento, né? E um processo de força muito grande que talvez aquele espírito precise passar. De entender que ele é capaz, de entender que ele é importante. Então a gente vê na sombra do Áries talvez também uma certa insegurança, né? Uma certa indecisão, que aí a gente fala dos opostos, né? O oposto de Áries é Libra. Então, sempre quando a gente nunca vê a astrologia como um ponto só, né? Tipo, Áries é isso. A gente sempre vai usar o complementar como uma sombra daquele que está na luz. Então, por exemplo, se eu estou olhando Áries, Libra está na sombra, porque Áries está na luz. Então, a sombra de Libra, ela percorre o Áries, né? Então, assim, o ariano, para ele ter essa necessidade de individualização, essa necessidade de ímpeto, ele tem uma sombra de indecisão, ele tem uma sombra de insegurança, ele tem uma sombra de não se sentir bom o suficiente. Então ele vem com aquela força da vontade para trazer aquela luz, né? Que aí vai trazer a coragem, vai trazer a individualidade, vai trazer a força, vai trazer a força da vontade, né? Do ariano. Então é sempre esse processo alquímico, né? De transmutação entre um e outro. Outras coisas que a gente pode relacionar também ao signo de Áries, que são os ambientes de academia, são os ambientes militares, são os ambientes de guerra, né? São os ambientes onde as pessoas têm essa necessidade de domínio dos instintos, né? Então, assim, por exemplo, se a gente vê os militares, ou a gente vê as guerras ou as academias, são pessoas que estão ali usando o corpo, porque Áries também representa o corpo, né? O corpo em si como parte física da Terra. Então elas estão ali dominando, né, os instintos. Então, o que é dominar os instintos? Às vezes é dominar uma insegurança, uma preguiça, uma certa agressividade que vem do nosso lado animal. E ali da pessoa colocar disciplina todos os dias, de ir na academia, todos os dias, de ir ali e fazer aquilo que a vontade dela necessita, ela vai dominando os instintos e vai dominando esse lado animal dela. Seria isso, né? É relacionado também a competições,
a processos que a gente pode olhar na história da humanidade como a Idade do Bronze, que foi a idade que se iniciou o processo de mudança da matéria, né, para domínio da matéria, para construção de coisas. Então, toda essa necessidade e essa vontade do homem em transformar, em canalizar uma força para alguma coisa maior, ela vem desse símbolo do signo de Áries. A gente pode ver também no outro lado que a gente fala da violência, né? O lado negativo da violência, né, são as guerras e toda a questão da destruição, que seria também uma sombra do signo de Áries, né? Que é o caos e a destruição, que é uma energia não bem canalizada. Então, por exemplo, o lado positivo dessa energia bem canalizada poderia ser o foguete, né? Que é o uso do fogo, da inteligência humana para criar uma arma que vai ser usada para inovação, para descobrir novos lugares. E o lado negativo dessa mesma força do foguete seria, por exemplo, a bomba, né? Que ela é usada com a inteligência humana, com o fogo também, só que ela é usada para destruição. Então, eu vejo o símbolo de Áries muito como esses dois lados, né? A faca de dois gumes. Então, é o progresso versus a violência. E às vezes a violência, ela traz um progresso, né? Porque antigamente, quando a gente não tinha inteligência, que eu falo, judicial suficiente, que seria o campo judicial, que seria o campo de Libra, né? Que é das leis, da conversa, do equilíbrio, que também está em Áries. Quando você não tem esse poder judicial forte, né? Da intelectualidade, da discussão, da diplomacia, o poder militar, ele fica muito forte. E o poder militar, sem o poder judiciário, ele é caótico, porque o poder militar, ele não tem um pensamento racional. Áries, ele é fogo, ele é força de vontade. Ele precisa de um pensamento racional, que vem de Libra, para direcionar essa vontade. Então ele precisa de um equilíbrio, ele precisa das características de Libra para direcionar essa vontade. E que a gente pode ver isso muito na história da humanidade, né? Com os processos de guerra, né? Os processos de guerra, eles sempre vêm num lugar de tentar conquistar um território. Então, sempre tentava conquistar um território através da violência. E nunca através da conversa e da diplomacia. Então, é esse lado animal do homem, né? De dominação, de marcação de território. Que se ele for bem canalizado, ele for bem utilizado, a gente vê aí como muitas coisas que eu já dei exemplo, que podem ser positivas do lado do signo de Áries.